Então, dando continuidade aí, faltou só um pedacinho que foi de falar do processo que foi a fuga da família real para o Brasil no ano de 1808. Bom, vamos lá. A gente já viu aqui que o Napoleão ele estava fazendo um processo de expansão, né? E nesse processo de expansão ele precisava brigar com a Inglaterra, que era uma das nações mais poderosas também, e estava competindo com a França, né? Então, o Napoleão ele faz um bloqueio continental à Inglaterra, né? E nesse sentido, Portugal está sob a ameaça das tropas napoleônicas, né? E para evitar ser invadido e dominado pelos franceses, a família real portuguesa então decide fugir para o Brasil, né? Fugindo para o Brasil, então, quem fica na contenção do governo em Portugal são os ingleses, né? Os ingleses eles apoiam essa fuga da família real. Eles inclusive fazem o escoltamento da família real, do navio da família real para o Brasil, pela marinha inglesa, né? É escoltados aí, a família real é escoltada pela marinha inglesa. E aí, esse ano de 1808, nesse mesmo ano que a família real chega no Brasil, o Dom João VI, que era o rei de Portugal na época, ele já faz um decreto de abertura dos portos, né? O que é a abertura dos portos? Seria o fim dessa base aqui, de uma das bases do sistema, que é o Pacto Colonial, né? Nesse sentido, então, a abertura dos portos significa que o Brasil pode comercializar com outros países sem ser Portugal. E essa medida vai beneficiar diretamente a Inglaterra, a parceira de Portugal aí nesse processo, né? E então a Inglaterra começa a vender muitos seus produtos para o Brasil, né? Começa-se aí uma outra etapa da nossa história, que é com o domínio da família real aqui. É a primeira situação no mundo em que uma corte de um país colonizador vem para a colônia, né? E que foi, no caso, aqui no Brasil. E aí, aqui no Brasil, a gente já tinha dois movimentos anteriores à vinda da família real que já questionavam um pouco a metrópole, né? A Inconfidência Mineira foi um movimento mais elitista, né? De advogados, engenheiros e tudo mais, que estavam questionando ali o poder português, né? Mas que não pediam a independência do Brasil, não. Era um movimento ali só de contestação por causa da cobrança dos impostos muito altas por Portugal e tudo mais. E a gente teve outro movimento, que foi a Conjuração Baiana, que foi em 1798. E a Conjuração Baiana ela foi mais popular, ela teve mais apoio da população livre e pobre, né? Então, esses dois movimentos eles já mostravam que já existia uma crise no sistema colonial aqui no Brasil, né? E com a vinda da família real, aumenta essa crise. A vinda da família real, ela aumenta a insatisfação dos brasileiros que aqui estavam, né? Que dominavam o Brasil, a elite, que era descendente dos portugueses, mas que já tinha nascido no Brasil. E essa elite, ela não fica satisfeita com a vinda da família real, porque quando a família real vem, ela começa o aumento da cobrança dos impostos, né? E para beneficiar também os ingleses. Então, os brasileiros que estavam aqui aumenta a insatisfação e a crise desse sistema. E aí, no ano de 1820, acontece um movimento lá em Portugal que exige que a família real volte para Portugal, ou os próprios portugueses vão fazer uma revolução e tomar o poder, né? Nesse caso, sem querer perder o poder em Portugal e para manter o poder no Brasil, o que a família real faz? Volta para Portugal no ano de 1820, mas deixa o Dom Pedro I, que era o filho do Dom João VI, como príncipe regente do Brasil. Dessa maneira, foi uma estratégia de Portugal manter o poder em Portugal, voltando, né, com a volta da família real, mas deixando aqui o Dom Pedro I, né? O Dom Pedro I, então, ele também é pressionado para voltar para Portugal, né? Os portugueses não aceitam que a família real continue dominando tanto em Portugal quanto no Brasil, né? Eles exigem que o governo inteiro volte para Portugal. Porém, o Dom Pedro I ele articula aí, né, um abaixo-assinado e ele consegue ficar no Brasil, né? É aí que se torna aquela famosa frase de se é para o bem da nação, diga ao povo que fico, né? Foi o dia do fico, que foi 9 de janeiro de 1822, né? Então, Dom Pedro I fica no Brasil e acaba que vai ser ele que vai proclamar a independência no dia 7 de setembro desse mesmo ano, de 1822, né? E aí, para finalizar,
a gente viu que a independência ela é um processo feito pela aristocracia, pelo próprio filho do Dom João VI, né, por um português no Brasil, e que não teve uma participação popular, né? A independência ela não modifica muito, né, a estrutura. O Brasil continua sendo uma monarquia, né, continua sendo uma nação escravocrata, né? A maioria dos países da América que proclamam a independência, eles se tornam uma república. No Brasil não, se mantém a monarquia, se mantém o império, né, o imperador, né? É nesse sentido, então, que Dom Pedro I continua no poder mesmo após a independência, né? Então é isso. Mais ou menos aqui a gente viu um resumo de várias aulas que nós tivemos não presenciais, né? É só para a gente ter uma noção do que vai cair na prova, que são esses elementos aqui que a gente estudou. Então, se atentem ao processo do que foi a colonização, de como foi no Brasil e de como que movimentos que acontecem na Europa, eles atingem diretamente a nossa história e indiretamente até a independência do Brasil aqui, como foi o caso da vinda da família real em pleno governo napoleônico, né? Então é mais ou menos isso. Eu espero que vocês releiam o conteúdo dessas aulas, assistam às aulas novamente, assistam essa aula de revisão, e eu acho que dessa maneira vocês vão conseguir se dar bem na prova. Não é o ideal é que a gente estivesse tendo aulas, né? Mas a gente sabe que a gente está num momento aí muito difícil de pandemia, e estamos fazendo o máximo que a gente consegue, tanto do nosso lado quanto do lado de vocês. Então é isso, eu espero que todos se deem bem na prova, né? Vejam os vídeos direitinho que vai dar tudo certo, né? Reforço de novo o pedido, fiquem em casa, né? O momento está complicado, está muito delicado, então se cuidem e eu espero aí então que todos se deem bem e que a gente se encontre logo menos. É isso, obrigada, boa noite.